Vamos ler a escritura aqui, vamos ficar de pé. Vamos ler em Apocalipse. Quem tem a Bíblia para acompanhar? Tá? Quem tem a Bíblia para acompanhar, ou então a Bíblia no celular, vamos acompanhar. Apocalipse do capítulo 2, verso 2, nós vamos ler até o verso 7, tá? Um tempinho aí para os irmãos encontrarem. Encontraram? Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 em diante, diz assim: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que se dizem ser apóstolo e o não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tens, porém, isto, que aborrece as obras do Nicolaíta, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua manifestação. Nós somos homens mortais e somos inteiramente dependentes do teu Espírito Santo, da tua graça, do teu poder restaurador e revelador. Estamos agradecidos por este dia que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu não puder explicar, aquilo que eu não puder detalhar nem esmiuçar, mas que o teu Espírito Santo possa fazer isso em nossos corações. Amém. Sentai-vos. Eu vou falar nesta noite, eu vou intitular essa mensagem a respeito obra dos Nicolaíta versus quartel-general. Vou começar aqui no primeiro selo, no parágrafo, primeiro selo, no parágrafo 295, diz assim: lembra-se que nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era lá atrás, Mombrana falando, verificamos que o Espírito Santo estava contra certa coisa, a que ele tinha dado início naquela era da igreja, e que foi chamada as obras dos Nicolaitas. Lembre-se disso, irmão Brana chama atenção e põe um ponto de interrogação, né? Para você ficar atento, lembre-se disso. Aí a congregação responde amém no tradutor. Aí ele diz Nico, quer dizer, Nicolaíta. Nico significa conquistar. Laico significa a igreja, os leigos. Nicolaitas, conquistar os leigos. Nicolaíta, Nico, conquistador. Laíta, os leigos, a igreja. O Nico conquistando a igreja. Tirem o Espírito Santo da igreja e dei no todo um homem santo. Vamos parar bem aqui. Você pode saber que o diabo ele trabalha paralelo com Deus. O diabo, diz o irmão Brana, ele não pode criar, mas ele pode personificar. O diabo ele só personifica depois que Deus cria. Depois que Deus levanta, o diabo se manifesta. Antes de Moisés tirar o povo da terra do Egito, não havia personificadores. Mas quando Deus levantou Moisés para entrar no Egito e anunciar aquela mensagem dele, se levantou já os personificadores. O que Moisés fazia, Janes e Jambre fazia. Mas antes, não tinha personificadores, porque não tinha o real. Para ter personificadores, tem que ter o real. Então, assim, você vem acompanhando através do deserto. Se não se levanta Moisés, não se levantava Datã,
Corá e Abirão no deserto. Primeiro se levanta o verdadeiro, depois se levantam os copiadores. Se não levantasse Josué dentro de Canaã, na terra prometida, também não se levantaria Acã ali com aquela capa babilônica, que estava fazendo todo o Israel sofrer, toda a igreja sofrer, por causa de um homem, por causa de uma congregação. O povo não estava vencendo. Então Josué percebeu. Entraram num jejum solene e falaram com Deus. E Deus mostrou para Josué que era Acã. Mesmo Acã querendo se arrepender do que ele fez, mas era tarde demais. Ali não havia perdão, porque Deus, ele não aceita rebelião contra o anjo. Então aqui preste bem atenção. Tiram o nicolaíta, o Nico. Tira o Espírito Santo da igreja e dei no todo a um homem santo. Que ele seja o chefe disso todo. Olha, irmão, você pode prestar bem atenção que não é engano sobre a mensagem de um só homem e sobre a mensagem de um só homem do anticristo. Irmão Branham mesmo ensina que não existe um homem santo, não existe uma igreja santa, não existe um profeta santo. Existe sim o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está nesse profeta, então esse profeta é santo. Existe um Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver na igreja, a igreja é santa. Mas se o Espírito Santo não estiver na igreja, a igreja não pode ser santa. A igreja, o que faz santo é o Espírito Santo. Então, a mensagem do só homem, as pessoas pensam que é um homem santo. Não. Primeiro é um homem, depois é uma igreja, porque aquela mensagem é do Espírito Santo. Então, quando a igreja recebe aquela mensagem daquele homem, então a igreja toda passa a ser santo. E não é o chefe, como nós temos na igreja romana, como nós temos um cabeça nas igrejas denominacionais, que é uma liderança de um homem sobre outro, e aqui nós não temos uma liderança de um homem sobre outro. Nós temos o Espírito Santo, que é os 7 trovões nos liderando. Aí continua. Vocês estudaram isto, veja, nicolaíta. Notem, nicolaíta era um dito. Em uma igreja, tornou-se uma doutrina na próxima era da igreja. Na terceira era da igreja foi uma imposição. E eles fizeram o concílio de Nicéia e tornou-se então uma doutrina em uma igreja. A qual foi a primeira coisa que aconteceu? Uma organização a partir dela. Agora está certo? Amém? Continuando no resumo das eras, no parágrafo 22. A terceira era revelou pelo espírito de profecia que a igreja mundana aceitaria ao nicolaísmo como uma doutrina. A igreja mundana aceitaria o nicolaísmo como uma doutrina. A separação entre os clero e os leigos. Agora preste atenção como essa doutrina surgiu. É aquilo que eu acabei de dizer. Para surgir uma doutrina errada, tem que haver uma doutrina de Deus. Para haver uma doutrina errada, tem que haver. Se existe uma obra dos nicolaítas, existe um quartel-general de Deus. É isso que nós estamos tratando. Nicolaísmo, nicolaítas contra o quartel versus quartel-general. Aí vamos ver. O nicolaísmo como uma doutrina, a separação entre o clero e os leigos cresceu a partir da bíblica verdade dos anciões, pastores de rebanho locais, governando o rebanho por meio da palavra. Olha de onde surgiu o nicolaísmo. Surgiu deles imitarem uma verdade, porque os pastores locais, eles arrebanhavam aquele povo através da palavra, não através de influência humana. Eu quero dizer uma coisa bem aqui para vocês. Eu sou livre. Eu não tenho nenhum homem que me comanda.
Porque um pastor, eu creio, como o irmão Brando ensina, ele é autônomo. Eu sou autônomo. Eu não tenho nenhum pastor para me influenciar. Vocês podem me ver eu viajando para Franca, mas eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. Eu sou um voluntário da obra de Deus. Eu sou voluntário. Eu não faço porque me pedem. Eu faço porque eu estou à disposição de Deus e desta mensagem. Desta mensagem. Mas não tenho nenhum governo humano sobre mim. Eu não tenho nenhuma liderança sobre mim. Eu tenho sim o Espírito Santo, que é o líder do dia, que me lidera. É o Espírito Santo. Pastores de rebanho locais, governando o rebanho por meio da palavra. Estava tudo correto. Até chegar aos atos dos nicolaítas, situação na qual o clero se colocou em grau de dignidade um sobre o outro. Eu quero que algum pastor, eu quero que algum ministro grite: se o pastor Osmar Rodrigues Costa, ele faz isso com qualquer ministério. O pastor Osmar nunca se colocou sobre o meu ministério. O que eu tenho com o pastor Osmar é companheirismo. A diferença entre companheirismo e nicolaítas. É muito duro você chamar um pastor de nicolaíta, você está chamando ele de diabo. Porque a obra do nicolaíta é de Satanás, você deveria respeitar o seu irmão, você deveria respeitar qualquer ministro. E nem chamar o irmão de denominação. Porque quando você chama denominação, denominação é um sistema humanizado de homem, é um sistema humanizado de Satanás. E nenhum dos nossos irmãos são denominacionais. Nenhum dos nossos irmãos tem espírito denominacionais. Nenhum dos nossos irmãos ou ministros fazem barreira. Você sabe o que é nicolaísmo? É você querer ensinar o outro ministro. Você querer ensinar o outro ministro. Nós não estamos com esta mensagem que estão pregando a querer ensinar ninguém. Nós estamos só esclarecendo às pessoas o que é nicolaísmo e o que é um quartel-general. O que é nicolaísmo e o que é um quartel-general, que vamos já saber o que é um quartel-general. O clero se colocou em grau de dignidade um sobre o outro. Fórmula sem nenhum fundamento nas escrituras. Logo se transformou num sacerdote que colocava o clero entre Deus e o homem. Você compreendeu o Papa entre Deus e o homem? Vigaris Filidei, em lugar do Filho de Deus, perdoando pecado, confessando, você confessa para ele. Isso é nicolaísmo. Isso sim é nicolaísmo. E nós não nos confessamos, nenhum pastor ensina você confessar com ele. O que nós ensinamos, você vem pegar um conselho com o pastor. Você vem pegar um conselho, você tem que pegar um conselho com seu pastor. É com seu pastor que você pega conselho. E ele te dá a palavra. É por isso que o pastor, você tem que crer nele. Você tem que crer. Porque se você não crê nele, se você falar mal dele, então não tem como esse pastor te ajudar. Você precisa crer. Você precisa crer até no padre, no papa. Se você é católico, tem que crer nele. Senão o padre e o papa não vai te ajudar. Você tem que crer no pastor que você acha que ele é seu pastor. Então, colocava o clero entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, ele já terminou o tempo de mediação. Ele não é mais mediador. Porque o ancião chamou de leão. Ele saiu do trono de intercessão para abrir estes 7 selos. As pessoas estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo e não sabem que ele já veio para revelar os 7 selos.
a igreja vai subir e as religiões não vão saber que ela subiu. Eles vão estar esperando a segunda vinda. Mas Deus primeiro, por isso que diz que houve um clamor, houve um grito. São Mateus, capítulo 25, verso 6. Aí vem o esposo, saiu um clamor. Saiu uma mensagem. Vamos ao encontro. Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com um grito, com uma mensagem. Deus tinha que descer do céu. É por isso que no 7º selo, capítulo 8, verso 1, houve silêncio no céu, quase por meia hora. O céu ficou em silêncio, porque em Apocalipse 10, Deus estava descendo com este livrinho para revelar estes 7 selos, e ninguém sabia disso até o ano 2000. Como é que pode as pessoas não entenderem que até o ano 2000 foi a mensagem do profeta, os selos, mas ele ensinou sua primeira e segunda etapa. Isso está mais do que mastigado. Ele ensinou sua primeira e segunda etapa, mas a terceira puxada foi proibido dele explicar. Foi proibido, irmão. Deles, ninguém sabia. Se não tivesse esse ministério, se você não quiser crer no homem, não creia. Se você quiser chamar ele de pastorzinho, é problema seu. Se você não consegue respeitar o homem, respeita o ofício que ele tem. Respeita a mensagem. A mensagem respeita os crentes. Esses crentes de hoje eles estão precisando ler a mensagem de respeito para ver se tem mais temor. Você deve respeitar até um irmão, você deve respeitar até uma freira, você deve respeitar até um pastor de dentro de uma denominação. O que não presta é o sistema, mas as pessoas que estão lá, elas são boas. Elas têm boas intenções. Nós não somos contra as pessoas. Nós combatemos como praga o sistema denominacional que é do diabo. É o sistema denominacional, o sistema anticristo, não as pessoas. As pessoas são boas. Nenhuma freira, você acha que uma freira, ela se veste daquele jeito, ela pensa em ir para o inferno? Não. Ela está servindo daquela maneira, mas ela tem um bom pensamento, ela pensa que ela vai ao céu. Todas as religiões, elas pregam, mas eles pensam que ele vai ao céu. Eles vão ao céu. Mas para ir ao céu, tem uma verdade, tem um caminho e tem uma vida. E ninguém vem a ela a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Concedendo o clero certos direitos, enquanto ao mesmo tempo negava aos leigos direito que Deus lhe havia dado, isso como usurpação. Irmão, se essa mensagem que nós temos, que nós temos acesso aos 7 trovões, se nós temos acesso aos 7 selos, você ainda taxar o homem que está pregando como nicolaísmo, isso é uma falta de respeito. Irmão, nós em primeira e segunda etapa, nós não tínhamos acesso que nós temos hoje. Nós não tínhamos acesso a este maná. Nós não tínhamos acesso ao Cordeiro saiu do trono, a intercessão acabar. Nunca houve um acesso como esse. Hoje se estou acessando isso. É pela misericórdia de Deus. E porque teve um que nos libertou desse sistema denominacional, de dentro da mensagem. Olha só o clero certo direito, enquanto ao mesmo tempo negava os leigos direito que Deus lhe havia dado. Hoje você não pode dizer que você é leigo. Hoje nós somos sábios demais e queremos interferir a Deus no seu programa, no trabalho dele, queremos dar conselho a Deus.
E Deus não aceita os meus conselhos, Deus não aceita os teus conselhos. O conselho de Deus é um profeta. O conselho de Deus para nós é um profeta. O sétimo anjo. E nega os leigos direito que Deus lhe havia dado. Isso foi usurpação. E nesta era chegou a ser uma doutrina, foi estabelecida na igreja como se fosse a palavra de Deus, e na verdade não sendo, mas o próprio clero clamava a esta doutrina de a palavra de Deus, sendo na verdade uma doutrina anticristo. O próprio clero, ele clamava dizendo que aquilo era a palavra de Deus e não era. Vamos continuar aqui. Sendo que Nicolaísmo. Nós estamos vendo o que é isso. O irmão Brana falando aqui. Resumo das eras 23. Sendo que o governo humano não é nada menos que política. O governo humano é só política. E política não dá certo porque é um governo humano. É por isso que há divisão. Se você se deixar liderar pelo Espírito Santo, se você se deixar liderar pela mensagem do dia, não tem divisão. Este enredo foi grato a um ditador, imperador que uniu a política da igreja com a política do Estado pela força. Estabeleceu a falsa igreja, a falsa religião de Satanás, como a religião verdadeira. Vocês podem saber que em todo tempo, quando Deus vem na terra, ele é confundido com o diabo. E o diabo é confundido como Deus. Eles aplicam. Tu expulsa Satanás pelos príncipes do demônio. Jesus disse, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Sempre eles fazem aí, sempre eles não atentam o que é Deus e o que é o diabo. É por meio disto, é dito de muitos imperadores encontrar a falsa igreja e revestiram do poder do Estado, destruindo a verdadeira vinha mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava totalmente imune desta doutrina. Como isto, não quero dizer que a verdadeira vinha haja estabelecido em alguma ocasião a ideia nicolaíta. A verdadeira vinha não tinha estabelecido, hein? Esta ideia do nicolaíta como uma doutrina. Não foi assim, diz o irmão Brana. Mas aquele germe de morte continuou sugando a vida verdadeira. Vinha com a esperança de que algum dia caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus tinha escolhido para guias, pastores, aceitando aquele com um significado um pouco mais amplo, apenas responsabilidade local. Não existia um entendimento claro de Paulo na igreja neste tempo, porque Paulo havia dito, e glorificaram a Deus em mim. Mas o irmão Brana diz nesta mesma mensagem que Paulo apontava sempre a Jesus Cristo. E glorificaram, irmão, nós não adoramos o homem. Quem já congregou comigo e me acusa, hoje saiu, e me acusa que eu adoro o homem, se eu me engano, eu nunca ensinei você a adorar Brana. Eu nunca ensinei você a adorar João. Eu ensinei você a adorar o que estava dentro de Brana, que era Cristo, é o que está dentro de você. É o que está dentro de mim. É o que estava dentro de Paulo, Cristo. O apóstolo Paulo apontava a palavra, ele apontava a Cristo. Nós não adoramos nem nos prostramos. João, ele não adora o anjo. Ele não se prostra aos pés do anjo. Ele não adora, porque o anjo mesmo é um profeta. Ele diz, não me adora porque sou conservo teu. Irmão, as pessoas estão esperando a gente batizar em nome de Brana. Você vai mofar aí sentado, tu te deita esperando. Porque batismo para remissão de pecados é em nome do Senhor Jesus Cristo.
Não é em nome, não é nem nome, título de Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. O nome é Senhor Jesus Cristo. É o nome que está sobre todos os nomes. Sobre todos, tanto no céu quanto na terra. Tu diz o quê, pastor? Então quer dizer que no céu não vai ser o novo nome, sim. O novo nome, irmão, sabe por quê? Toda família no céu e na terra toma o nome Jesus. A família de Paulo tomou o nome Jesus. Através das eras não teve o nome Jesus. A família de primeira e segunda etapa de Brana tomou o nome Jesus no batismo. Nós, da terceira etapa, tomamos o nome do Senhor Jesus Cristo no nosso batismo. Mas o novo nome não era para a igreja americana. O novo nome era para nós, a noiva que sai aqui dessa nação e mais 7 nações vizinhas. Um novo nome era para nós. É para a esposa o novo nome. Hein? Que os americanos não viram, porque também, como é que Deus vai cobrar uma coisa que ele mesmo proíbe de falar? Se Deus me conta uma coisa, me revela uma coisa para mim, e diz, olha, agora tu não vai contar a ninguém. Como é que você vai saber? Aí a pessoa fica encrespando, dizendo que a noiva não é profeta, que Deus usou um homem, mas ele não é profeta. Irmão, sem este homem, esses cabos soltos, que o irmão Brana ligou, estavam desligados. Este homem do ano 2000, ele ligou o cabo solto, que você não sabia ligar, que eu não sabia ligar, que a igreja não sabia ligar. Ele ligou esse cabo solto. O último eleito entrou. Foi ele que ligou esse cabo solto. Estava solto. Não sabíamos. E para ligar um cabo solto, tem que ser profeta. E quem diz que a noiva é profeta, eu não vou negar isso, porque quem diz é a Bíblia e quem diz é a mensagem. Eu não posso negar. O homem é como nós, é ser humano, não é maior do que ninguém. Mas sempre Deus tem um ofício maior. Não é um ofício vidente. Nós não somos ignorantes. Nós não somos ignorantes espiritual, entendemos bem. Quem fala, apaga a Bíblia. Vai lá na Bíblia. Vai lá em Apocalipse e profetiza. Quem profetiza, irmão? Existe o espírito de profecia. Existe o espírito de profecia, o dom de profetizar, o dom de profecia, que é da igreja, que uma mulher pode profetizar. Mas isso não está se tratando de um dom de profecia. Apocalipse 10, do 8 a 11, está se tratando de um profeta. E para mim não me interessa se é maior, se é menor, só sei que é profeta. E encerrou o assunto. O eleito não fica indagando, o eleito crê. O incrédulo discute. Eu não quero saber se é maior ou menor. Eu quero saber que é profeta e ajudou minha alma, está ajudando os eleitos. Discute com Deus. Deus disse em São Marcos 16, versículo 15. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Não é quem é casado, é quem é batizado. Tem pessoas que não deixam os crentes, a irmã ou o irmão entrar na ceia porque não é casado, mas a minha Bíblia não diz quem é casado, a minha Bíblia diz quem crê e for batizado. Estes sinais seguirão os que creem. Colocar a mão sobre os enfermos, eu os curarão. Agora eu não quero saber como é, eu só estou obedecendo a Deus. E se eu colocar a mão, orar pelo enfermo e ele não ser curado, não é problema meu. Não é problema meu, é falta de fé. É você que tem que crer. Agora eu não vou perguntar, mas como é? Precisa de um cientista para saber. E como vem essa cura? Não, eu só creio. Você sabe qual é o meu problema? É que eu creio. E trato o homem como homem. Não trato o homem como Deus. Não quero endeusar nenhum homem e nem você me endeusar, porque eu sou um homem. Sou um homem falho como você. Tenho dificuldade como você. Tenho um lar, tenho esposa, tenho família, tenho filhos. Como você. Só que você tem que ver
que Deus me deu, pela graça de Deus, um ofício de pastor, que não é para todos. Sou um pastor local, não tenho influência de nenhum pastor, a não ser o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, mas sou coordenado por uma mensagem mundial. Irmão, uma coisa que eu não quero, você pode me chamar de pequeno, você pode me chamar de mero, pode me dizer que eu não sou nada, eu nem quero ser meu. O único que quis ser grande foi Satanás, e Deus jogou do céu. Não há nenhum grande no nosso meio, nós todos somos iguais, mas nós temos a revelação que 2000 Deus tratou com o homem. Você de respeitar isso é você de respeitar a Deus, você se querer colocar no lugar de Deus. Deus escolheu um, acabou. É um homem, é. É um homem, é. Vamos aqui, resumo das eras. Na primeira era, a igreja era uma mulher caída, assim como Satanás conheceu a Eva antes que Adão. Agora Satanás havia enganado a igreja, a noiva de Cristo, antes da ceia das bodas do Cordeiro. E o que realmente entrara no meio dela causou sua queda. Nada mais, nada menos que Apocalipse capítulo 2:6. A obra dos nicolaítas entrou naquela primeira noiva, assim como Adão, assim como Eva foi enganado, a noiva do Senhor Jesus Cristo, naquela era, naquela terceira era, foi enganada. Começou lá na era de Éfeso. E ela caiu já em Niceia. Caiu. Agora presta atenção aqui para esta noiva revelada. Hein? Cristo, o mistério de Deus revelado, 435. A denominação não irá. Nunca tocará nisso. É uma revelação. Ela conhece isto. Também Eva conheceu isto. Mas ela caiu. A igreja primitiva caiu. Porém, esta conhece isso e não cairá. Nós não cairemos por sistema humanizado. Nós não cairemos, não estamos caídos por sistema de homem, como as pessoas estão dizendo. Que esse homem que pregou em 2000 está caído. A mensagem diz que ela tem a revelação destes selos e ela não cairá. Por quê? Ela está ordenada, aleluia, ela está ordenada para não cair, ela não falhará. Você crê nisso? Ela está... Então, irmão, fica tranquilo. Tu diz, mas eu vi o irmão cair. Mas não é essa queda. Não é essa queda. Tem pessoas que não conseguem dar o dízimo, ele não consegue, mas ele tem desejo, ele não consegue acertar a sua vida. Mas ele tem uma vantagem porque ele crê na mensagem da hora e vai chegar uma hora que Deus vai dar essa libertação. Tem pessoas no nosso meio que não conseguem viver, não conseguem ter uma vida, mas na hora certa dele crer, irmão, você não pode cair é da palavra, você não pode cair é da promessa, e a promessa de hoje é Apocalipse 10, do 8 a 11. Você não pode cair dessa promessa, é a promessa do nosso dia. Aí vamos continuar mais um pouco, continuando em resumo das eras. A primeira era já havia apertado de seguir a pura palavra de Deus. Eles se voltaram contra a exigência de Deus, a exigência de Deus de uma igreja completamente dependente dele, dependente inteiramente de Deus para cumprir a sua palavra, do princípio até o fim, independente do governo humano. Então, irmão, graças a Deus, se tem um tempo que a gente é independente, eu sou independente inteiramente do governo de Deus. É Deus. Sabe por que eu estou aqui? É porque Deus me governa. Se eu não estivesse aqui, eu estaria em primeira e segunda etapa. Você sabe o que é? E se isso não fosse um quartel-general para nós, eu não poderia nem estar pregando. Porque quando eu prego e outras pessoas de outro ministério me escutam, eu estou namorando a igreja de alguém. Estou namorando. Isso é nicolaísmo. Doutrina é para a sua igreja local. Mas nós fazemos isso e temos liberdade porque nós temos um quartel-general, uma mensagem mundial. Pela graça de Deus, essa mensagem, ela
é mundial. E quando é mundial, nós entendemos. Nós entendemos muito bem. Vamos ver. Independente de Deus para cumprir sua palavra do princípio até o fim, independente do governo humano. Para, entre parênteses que eu coloquei aqui, o nicolaísmo, que é organização de um governo humano dentro da igreja. Eu quero mostrar e quero perguntar para os meus irmãos qual é o governo que nós temos, a não ser o governo do Espírito Santo. Se você olhar um governo do Espírito Santo, você não vê obra do nicolaísmo. Se você está vendo hoje um governo humano, é porque você ainda não nasceu de novo nesta noite. Irmão, enquanto a pessoa não nasce, não entra, ela não muda de opinião. Ela não muda. Ela não muda. Só quem pode mudar a minha opinião, como mudou a opinião do profeta, do irmão Brana. Quando o Espírito Santo entrou naquele quarto, ele diz, eu mudei completamente a minha opinião. As pessoas não têm o temor de mudar de opinião, de se retratar, de pedir perdão. As pessoas não têm. Agora, se eu tenho uma coisa da palavra de Deus, eu não me retrato. Eu posso me retratar das minhas falhas, mas da palavra, da revelação, eu não me retrato. Eu não me retrato. Eu fico com a palavra e fico com o mensageiro, porque não existe mensageiro não existe mensagem sem mensageiro. Para ter uma mensagem, tem que ter um mensageiro. Quero ver essas pessoas, elas se levantarem e elas dizerem isso em 99. Aqui no Pará, eu queria que essas pessoas se levantassem no ano 2000, no ano 2001, no ano 2002, que não sabíamos nada disso. Estava todos nós num sistema. Ali sim era um sistema nicolaíta e ninguém se levantava. Ninguém dizia nada porque não tinha essa promessa de Deus de profetizar outra vez. Agora todos têm. E o pior, a coisa mais falsa não é aquele que combate contra, é aquele que diz que crê e descrê do melhor, irmão. Eu conheço muito bem esse espírito porque eu tinha esse espírito. Em 2010 eu tinha esse espírito que eu também tinha. E não entendi o quartel-general de Deus. Eu não entendia o homem que Deus está usando. Então eu conheço muito bem esse espírito. Eu sei com quem eu estou lutando. A pior coisa é você não saber com quem você está brigando. Quando você sabe com quem você está brigando, é melhor. Mas quando você não sabe, é surpresa. Você não sabe com quem você está brigando. Nós não estamos brigando nem contra os carne, nem contra o sangue, diz a Bíblia, mas é contra as potestades que estão em lugares celestiais. Não é o irmão, não é a irmã, é os espíritos. É os espíritos, é os demônios que querem levar alguns, que querem fazer as pessoas descrer, querem fazer as pessoas duvidar. O nicolaísmo, que é a organização de um governo humano dentro da igreja, e com todos os governos faz legislar sobre o povo. Eles fizeram exatamente o que Israel também fez. Eles tomaram o expediente do governo humano em vez da palavra do Espírito Santo. Os selos, o que é, irmão? Os trovões, o que é, irmão? O novo nome, o que é, irmão? Não é o governo do Espírito Santo? Não é o governo da palavra? Não tem nenhum homem sobre nós. Agora nós vamos falar do quartel-general. Falar um pouquinho do quartel-general, pondo ao lado de Jesus, 18. Você descobre que quando se trata de estar no meio de ministros, no meio de homens de negócio, no meio de lojas, de todas as partes que você vai, ali você encontra um grupo de homens. Você obtém ideias diferentes. Ele fala de homem, de comerciante, de ministro. Você com ideias diferentes. Ô, irmão, vou citar aqui o nome. Agora eu vou citar. Pastor Osmar Rodrigues Costa, dentro do sistema de primeira e segunda etapa, tinha muitas ideias diferentes. Muitas ideias contra o que ele pregava, contra o novo nome, contra a terceira puxada, contra o Cordeiro saiu do trono, contra a nuvem que Jesus já tinha. Muitas ideias diferentes. Mas
Deus era o quartel-general dele, que fez ele romper sozinho. Eu não existia, você não existia, você que é contra hoje não existia, você também que é a favor, mas está contra, você não existia. Nós existimos quando este homem saiu lá de dentro do sistema. Quem foi esse que fez ele sair? Por um acaso ele, irmão, um pastor não tem condições de quebrar bezerro de ouro. Quem quebra bezerro de ouro, quem quebra sistema denominacional é profeta. Arão construiu um bezerro de ouro para o povo se corromper. Mas Moisés, quando chegou, quebrou o bezerro. Elias, quando veio, quebrou o altar dos profetas de Baal. Quando Brana veio, quebrou os altares denominacionais. Quando João vem, um profeta novamente, porque ele profetiza. Ele quebrou o sistema de pensamentos errados contra a mensagem. Vamos com mensagem errada. Mensagem de terceira etapa. Que se as pessoas têm alguma coisa, é que aprendeu com um. Agora ele é um pastor, como vocês falam. Ele é um pastor. Mas para mim ele profetiza outra vez. Para você ele profetiza outra vez? Então, amém. Se você crê que ele é um mero pastor, é problema seu. Você não vai proibir. Quando interrogaram Martim Lutero para condenar ele, ele disse que ele não podia violar a mente dele naquilo que ele cria. Também ninguém pode violar a minha mente, ninguém meteu na minha mente. Quem mudou a minha mente, a minha alma, foi Deus para me ver e crer nessas coisas. Você não estaria lá do mesmo jeito combatendo, achar que era simples pastor local, simples mistério, um simples ministério local, e se for um simples ministério local, então é nicolaísmo. Mas se você tem como um ministério, um quartel-general, um quartel-general de Deus, que é um profeta, a mensagem profética, o problema sempre foi do homem. Aconteceu com Jesus. Ele disse: nós não te apedrejamos pelas boas obras que tu fazes. As boas obras nós até aceitamos. Mas nós te apedrejamos porque tudo sendo homem te fazem Deus. Sabe por que deixaram o irmão Brana? Ah, não, nós aceitamos tu curar os enfermos e isso. Ah, mas tu vim pregar contra a mulher pregadora e esse teu batismo. Não. Chamar de profeta, isso é muito, não dá. Agora, se a gente chamar de irmão, porque o irmão Brana estava tendo problema, era o mesmo espírito dentro da igreja dele. Por isso que ele dizia: tira o olho de mim, eu sou um irmão que você reconhece, chama ele de profeta, porque passou. Se você estivesse no dia de Brana ou no dia de Jesus, você estaria contra ele. Mostra que você está contra hoje. Contra o sistema de Deus. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar sem um homem? Como é que o Espírito Santo vai ser o líder da igreja, mas vai num e lidera uma igreja bagunçada? Deus pega um e vai com esse um até o final. Até o rapto. As pessoas ficam pensando: ah, mas quem vai ficar no lugar? Ninguém. Não tem ninguém para substituir. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisa de mim. Deus não precisa que defenda Ele. Ele não precisa. Todas as partes de você vai ali, encontra um grupo de homens que você obtém ideias diferentes. Portanto, você tem que ter uma pessoa em que possa colocar sua confiança. E eleger aquela pessoa, e todos trabalham com aquilo. Exatamente como um exército. Você tem um general. Este é o quartel-general. O capitão diz isto e ele é o capitão daquele grupo. Mas então o general pode mudar suas ordens. O general do comando, chefe, naturalmente é Jesus Cristo na igreja. E seus ministros são capitães da companhia que o representa aquilo. Mas esse Jesus Cristo
ele vai estar pairando como as denominações, não. Esse Jesus Cristo, ele vai estar num homem. Ele vai estar num homem, em carne humana. Se você não crê em mim, crê nas obras. Se você não crê no ministério do crê nas obras. Que obras? Aí as pessoas pensam que obra é levantar o paralítico da cadeira de roda. O povo pensa que obras é ressuscitar um morto que está morto aí há 3 dias. A pessoa pensa que obra é curar os leprosos. Irmão, não existe obras maiores do que a revelação destes trovões e mostrar que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito tinha que entrar, que a era de Laodiceia tinha que terminar, que ele não é mais mediador. Crê nas obras. O que a Bíblia disse que estaria, está aqui. Por que eu vou recusar o que está aqui? Por que eu vou recusar o que Deus está fazendo hoje? O mensageiro 63:91. Enquanto Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem. E esse homem tinha que trazer a mensagem. Outros saiu dele por todos. Saiu de onde? Saiu de onde? Deles. Por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Mas saiu de quem? Você saiu de quem? Você quer negar que você saiu de quem? Você quer negar que você saiu dessa mensagem? Dos lombos dessa mensagem da hora? Hein? Aí, porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre tem tido. Eu dou graça. Ele, porque eu tenho nesta noite, esse é o Espírito Santo naturalmente. Estava ali o quartel-general, era o seu profeta. Naturalmente, todos sabemos agora, não um grupo, porém o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Aonde está o quartel-general? Irmão, teve um tempo que nós tivemos um quartel-general em Jerusalém. Jesus Cristo era aquele quartel-general, o Espírito Santo encarnado. Depois passou para Pedro, veio Paulo para o gentio, o quartel-general de Deus era ali. Aí vamos pulando, os mensageiros, cada um representante daquele era o quartel-general. Chegou em Lutero, o Justo Verá, era o quartel-general, o representante de Deus. Ele era o quartel, os demais saíram dele, os capitões, os sargentos, os cabos, os soldados. Saiu daquele quartel-general que tinha ali. O justo vive da fé. Saiu Zwinglio, Knox e os demais. Aí depois vem na Alemanha a santificação, quartel-general de Deus, era o Wesley. Não tinha outro, não tinha os demais. Tinha, mas que saíram dele. Quartel-general é aquele. Aí vem primeira e segunda etapa do irmão Brana. Irmão Brana era o mensageiro, era o quartel-general daquela era. Aí agora vem a revelação dos selos. O quartel-general era os selos, mas ninguém sabia. Hoje eles estão falando porque tem que se levantar os copiadores. Hoje nós temos a voz de Deus como o quartel-general da literatura, das brochuras. As brochuras, as literaturas, quartel-general impresso. José, profeta, o irmão Brana disse, é um profeta, não igual ao pai dele, mas é um profeta menor, biblicamente. É um profeta menor. O pai dele disse que ele era um profeta. Mas das brochuras, das literaturas, só repete. Nem é na voz dele. É o pai dele. Põe o pai dele para tocar. Mas a gente não vê José, com todo respeito, esse profeta que Deus levantou, para, como José, mesmo nome de José, para distribuir esse alimento impresso. Tenho maior respeito por ele. Pelo Billy Paul, pela família do irmão Brana, tenho maior respeito. Pelo menos é um ministério que não fala mal de ninguém. A gente não vê o José Brana, filho do irmão Brana, profeta, falar mal de alguém. Ele não fala, ele nem ensina seus membros a falar. Aperta o play, ele não fala mal. Agora nós temos o quartel-general, que tivemos 2 vezes, na Rua Azul, os pentecostais. Ali era o quartel-general da restauração dos dons. Aí vem um quartel-general de primeira e segunda etapa, Malaquias, filho do homem, ali
na Rua Pen com a 8. Ali era o quartel-general de Deus. Aí vem um selo revelado, Monte Pôr do Sol. Ali tinha o quartel-general de Deus. Monte Calvário, Monte Pôr do Sol, Monte também da Transfiguração, agora o Monte de Franca. Frei Agostinho da Piedade, o quartel-general de Deus. Quartel-general não tem denominação, irmão. Se tem, é no teu pensamento. Você tem que tirar isso que não é Deus. É uma mensagem mundial nos governando. Ao ponto do homem ser tão humilde de dizer, eu não sou nada. Eu não sou nada. Não tive culpa de falar isso. Querer encostar na parede, você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar um preço porque você não está afrontando, você deve ter respeito pelo ofício do homem. O ofício. Porque é a minha Bíblia, não sei se é de vocês falam, mas a minha Bíblia fala, profetiza outra. E a noiva tem um assim, diz, e só quem tem um assim do Senhor é um profeta. E mulher não profetiza, não são todos que profetizam. Todos comem o que foi profetizado. Se eu estou profetizando hoje, não aprendi com o irmão Brana. Se eu disser que é de Brana, eu sou mentiroso. Eu aprendi com João. Estou repetindo o que João diz. E não sou um canário. Porque se eu fosse um canário, não tinha inteligência. Eu estaria confundido. Mas nós, como disse Paulo, temos a mente de Cristo. Você crê nisso? Vou ler mais um pouquinho para encerrar. Me perdoe, irmão. Está passando meu horário. Naturalmente, todos sabemos um grupo, porém o Espírito Santo é o general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Agora o profeta, a palavra sempre vem. São verdadeiros profetas da palavra. Deus vindica a sua palavra por esse profeta. Se a mensagem é de um só homem, é a Bíblia que diz que ele profetiza e não tem culpa, né? Quer ver dom, ele não tem. Os milagres, diz o irmão Brana, não são por gentios mais. Os milagres são por judeus. Deixa Moisés e Elias vir. Aí eles vão ver os milagres de Deus, mas para nós não. Para nós é o 7º selo. Estava em silêncio. O irmão Brana diz, não foi aberto. Nem ele sabia. Nem ele, como filho do homem, estava fazendo o papel do filho do homem. Como o homem, Deus nele. O filho do homem nele, ele... Naquele ministério ele não sabia. Agora vem um que fala e eu ainda vou ficar contra. Querer tirar essa autoridade. Querer tirar esse ofício. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.